tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e vou ministrar aula para vocês da disciplina de Teoria da Saúde Bucal. Hoje a nossa aula é muito importante, tá? Nós vamos falar aí, o tema da aula sobre os conceitos básicos de procedimentos restauradores. Vamos falar sobre o tópico 2, que fala dos materiais restauradores direto. Pessoal, para vocês entenderem, então, a restauração, o procedimento ali de restauração, fazer uma restauração no dente. Então, nós vamos tentar recuperar ali o dente. A gente viu, no decorrer da nossa aula, que quando se fala em recuperação, em restauração, nós estamos tentando manter aquele dente, restaurar ali de fato sua função e também por consequência, na atualidade, a gente tem materiais restauradores que também devolvem, além da função, da resistência à questão da carga mastigatória, também devolve a parte estética. Então, como eu falei, a gente tem aí esses materiais e um desses materiais que a gente tem são esses materiais restauradores diretos, que nós vamos conhecer agora no decorrer da nossa aula, e também entender que os procedimentos restauradores, eles são fundamentais, aí realmente foram um avanço na tecnologia da odontologia, nos tirou daquela imagem de que a odontologia, os profissionais da odontologia só estavam ali para fazer a extração do dente, para retirar o dente. Então não estamos naquela fase de avulsão, que era só extração, sentia dor, extração, fraturou, extração, qualquer coisa era extração do dente. Então, por consequência, a gente tinha uma população edêntula. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar as minhas aulas em relação à odontologia, que a nossa grande dificuldade, de fato, é conscientização da população, é fazer promoção e prevenção em saúde. O profissional da odontologia, em todo procedimento, a gente faz orientação. Em todo procedimento, a gente tem que educar o paciente, a gente precisa fazer promoção e prevenção. Então, sempre a gente está orientando. Por quê? Porque é uma luta diária, realmente. Nós precisamos estar conscientizando a população de que o elemento dentário, ele é muito importante na cavidade bucal, que ele tem ali sua função e que precisa ser preservado, Então, além de fazer o procedimento curativo, que a gente chama, por exemplo, uma restauração no ambiente ali no consultório odontológico, nós também precisamos orientar o paciente a respeito da preservação, da manutenção da saúde bucal, da questão da higiene, de mudar os hábitos, porque nós temos aí, infelizmente, ainda uma população, a população brasileira ainda a gente tem muito edêntulo. Edêntulo, pessoas sem dentes, que retiraram ali, que fizeram a extração dos dentes. Como eu falei, precisamos conscientizá-los, a respeito da importância dos dentes, tirar aquela imagem de que, porque o dente é lá atrás, pode tirar, tá? Então, nós precisamos mudar esse conceito e, para vocês mudarem esse conceito na cabeça dos pacientes, vocês vão ter que entender isso também. Então, compreender que os elementos dentários, eles são muito importantes, que se estão na boca, eles têm função. Nós temos aí, eles fazem parte de um sistema bem importante também, que é o sistema estomatognático, que através dele a gente tem a fala, a mastigação, respiração, deglutição. Então, os movimentos, a questão da musculatura, nós temos aí a ATM, que faz essa questão da articulação da mandíbula. E é muito importante entender que quando a gente tem a perda de um elemento dentário, tudo isso vai mudar. Por quê? Porque o nosso organismo, ele vai tentar se encaixar, ele vai tentar se organizar para que tenha ali um máximo de normalidade para aquele sistema. E quando ele faz isso, aí traz inúmeras consequências, como, por exemplo, cefaleia crônica, a pessoa começa a ter problema na ATM, começa a sentir dores na articulação, temporomandibular, entre outros inúmeros problemas que acarretam aí a perda de um dente. Então, vamos conhecer aí os materiais restauradores diretos. Pessoal, esses materiais denominados restauradores diretos,
Eles são todos aqueles que se encontram ali catalogados para o trato direto, tá? Direto ali na boca do paciente, isto é, intraoral. Então, quando a gente fala restaurador direto, significa que vai ser feito direto na boca do paciente. A gente vai restaurar ali, na boca, tá bom? O material vai ser utilizado ali na boca, direto na boca do paciente. Entendam isso. Material restaurador direto, direto na boca do paciente. Aqui como tem na imagem, já está mexendo aqui direto na boca do paciente. E acham-se, né, esses materiais, eles acham-se inseridos nesse catálogo, os materiais conhecidos como compósitos de base resinosa. Então a gente tem resinas compostas, nós temos os cimentos dentários e os amálgamas dentários, que vocês já ouviram falar também. Vamos falar então das resinas compostas. Aqui tem a imagem para vocês, a gente tem aí de uma determinada marca, para vocês verem aqui, cada uma tem uma cor diferente, né? Tem uma função diferente. Então, com o avanço da tecnologia, da parte científica na odontologia, a gente tem hoje produtos muito bons, né, para serem aí utilizados no mercado. Então, a gente tem material que logo que se iniciou ali a produção de resina, a gente tinha ou uma função ou outra. Então, a resina era uma resina para estética, era uma resina para receber carga mastigatória, que era mais resistente à compressão. Então, hoje a gente já tem aí uma junção de tudo, a gente tem resinas muito boas, como é que eu posso falar, que tem uma durabilidade boa, né, que realmente alcançam as expectativas em relação à cor, a questão de não manchar depois que foi feito ali, porque não adianta nada ficar lindo na hora, o paciente ir para casa, se alimentar e a restauração manchar. Então, a durabilidade dessas restaurações, elas estão muito maiores. Então, realmente a gente tem produtos muito bons. Vamos conhecer um pouquinho sobre as resinas compostas. Os materiais tidos como resinas compostas, eles estão classificados como materiais que são formados por 3 componentes principais. Então, as resinas compostas, elas são formadas por 3 componentes principais. Quando se fala em resina, a gente tem aí uma matriz, uma carga e os agentes de união, tá? Então, esses são os componentes ali principais da resina composta. A matriz é um composto ali orgânico que apresenta alta densidade de ligações cruzadas, reforçada pela dispersação de partículas. A formação básica da matriz, ela apresenta características de material resinoso plástico, tá? Então, é realmente ali bem resinoso plástico. Se polimerizado corretamente, forma aí uma fase contínua ao agregar partículas de carga. A carga é a partícula inorgânica que trabalha quimicamente integrada ali à matriz. Então, ela faz a parte química, a reação química. Trata-se de um mineral de vidro, de resina ou de fibras curtas que se unem ali à matriz pelos agentes de união, tá bom? E aí, a gente tem quais são os agentes de união? Os agentes de união silânicos, tá bom? Os agentes de união, eles são utilizados para a formação das resinas compostas, tá? Então, a partir dele que a gente tem a formação, e eles pertencem aí à mesma classe de seu nome, mais comumente utilizado ali nessa composição. São compostos orgânicos silânicos, tá bom? Que interagem aí com a carga. As resinas compostas, pessoal, elas têm uma grande ali quantidade de aplicação na área da odontologia. Como eu falei, a gente usa a resina muito mesmo ali na prática odontológica. Vocês vão ver no decorrer da nossa aula que a amálgama ela ficou realmente em desuso, ela acabou ficando em desuso, e justamente porque a resina ela teve esse avanço tecnológico e vem aí nos trazendo sempre resultados bons, durabilidade, como eu falei, a questão da cor, da estética, que é muito importante também e que cada vez mais os pacientes vêm se preocupando em relação a isso. Dentre as quais, podemos mencionar a restauração ali dentro do uso
das resinas compostas, a gente utiliza em restauração de cavidades e coroas, a gente utiliza, né, agentes adesivos, selantes de sulcos e fissuras, pode ser utilizado também, cimentos endodônticos, adesão de facetas cerâmicas e como cimento de fixação de coroas ou pontes fixas, tá bom? Essas resinas compostas se acham classificadas de acordo com o modo pelo qual podem ser manuseadas, tá bom? Então, de acordo com como a gente manuseia, é que a gente classifica. Nesse caso, temos as resinas fluidas que apresentam ali menor viscosidade, tá? Ela é menos viscosa e por essa razão ela acaba que flui com maior intensidade, espalhando-se pela região na qual a gente deseja trabalhar, né? Fechar ali bonitinho. Ao fazer isso, elas produzem uma anatomia dental com a maior exatidão. A gente consegue fazer uma escultura dental de uma forma mais fácil ali, que fica mais precisa. Realmente facilita o trabalho. Fornecendo aí ao cirurgião dentista o melhor campo de ação e adaptação, tá? Então a gente consegue trabalhar melhor, como eu falei, facilita o trabalho do profissional. A restauração e a cárie secundária. Sempre eu oriento os meus pacientes, eu até falei para vocês no início da nossa aula, que quando a gente faz um tratamento, né, quando a gente faz uma restauração, nós precisamos orientar o paciente. A gente sempre vai precisar fazer orientação de higiene, vamos verificar como é que está a mudança de hábito, se o paciente ele realmente está seguindo o que você está falando. E é um acompanhamento realmente frequente, que dependendo do caso do paciente, né, vai ter ali um acompanhamento mais incisivo, né, em relação à melhora de hábitos, principalmente quando se fala da higiene bucal. E aí, o que acontece? Vamos falar aí sobre a restauração e a cárie secundária. Como eu falei para vocês, quando a gente restaura um dente, não é restaurar e mandar o paciente para casa e acabou. Isso não resolve o problema. Se ele restaurou por um processo, né, porque o dente teve um processo carioso, então você precisa fazer as orientações de higiene, você precisa verificar questões como alimentação, hábito mesmo de higiene, rotina, entender tudo isso para que você consiga ali colocar na cabeça do paciente que ele precisa mudar esses hábitos, que ele precisa mudar essa rotina e que precisa ter uma atenção maior com a sua saúde bucal. Por quê? Porque pode acontecer sim, gente, de restaurar o dente, né? Você vai tirar o profissional, ele vai retirar ali a cárie do dente, ele vai fazer a restauração, só que se o paciente for para casa e esse paciente ele não mudar os seus hábitos, ele vai continuar, ele pode sim, né, ter ali uma cárie secundária, tá? Uma cárie, e aí essa cárie vai atingir ali o dente da mesma forma e você futuramente vai ter uma restauração insatisfatória e pode ali acarretar uma série de problemas, até a perda do elemento dentário. Então, por isso que eu falo que é um trabalho constante. Hoje, não só na odontologia, mas quando se fala em saúde, a gente não pode se dizer profissionais da saúde, prestar serviços de saúde, sem fazer promoção e prevenção em saúde. Então, a todo momento, a gente precisa estar educando, precisa estar orientando os pacientes, não só na odontologia, como eu falei, mas na saúde em geral, tá? Então, vocês precisam tomar consciência disso. E aí, um ponto muito importante é realmente você se conscientizar. Porque a maioria dos brasileiros, a nossa criação, a nossa cultura, é uma cultura que não é preocupada com a saúde bucal. Infelizmente, a gente tem essa cultura, né? Isso aí tá desde lá do histórico. Quando se fala realmente em saúde, a gente já não tem muito uma preocupação com prevenção, em parte ali, por parte da população. Então, quando coloca a saúde bucal, aí piorou. Então, realmente, vocês precisam mudar a mentalidade, vocês precisam colocar na cabeça, né, que os dentes são importantes, que a saúde bucal é importante. Lembrar que saúde bucal não se resume a dentes, a gente tem todo um sistema, como eu falei para vocês. Então, a gente tem ali toda essa questão e a gente precisa também visualizar o paciente como um todo, né, a saúde geral do paciente. E aí, fazendo essas orientações, né, que é o ideal, a gente consegue ter ali uma durabilidade maior das restaurações.
quando tem a restauração e a cárie secundária. Coloquei aqui para vocês, acredito que dá para enxergar aí nessa imagem, que tem aqui uma restauração, tá? Que foi feita, e tem cárie, mesmo tendo ali a restauração. Tem até uma restauração em resina e uma restauração em amálgama, e ali uma cárie secundária. Então, a professora fez a restauração, não está livre de cárie? Não, gente, não está livre de cárie. Se o paciente não mudar os hábitos, ele pode sim ter novamente cárie naquele elemento dentário. Assim como o dente que foi feito canal também, tá? Que foi feito tratamento endodôntico. Foi feito o tratamento, não mudou os hábitos, vai ter cárie. Não vai ter provavelmente dor, mas vai ter cárie, né? Depois que foi feito o canal. E aí a cárie ela vai destruindo ali, né, o elemento dentário de acordo com o seu processo. E infelizmente o paciente pode acabar perdendo o dente. Então, a cárie notada após a retirada do enchimento de resina composta anterior, tá? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, que a gente tirou, né, foi retirada a resina. Então, coloquei 3 elementos dentários aqui, ó, onde tinham restaurações, e aí foi retirada ali, né, a restauração, e tinha cárie infiltrada, né, por baixo ali, realmente, da restauração. Olha que interessante aqui, olha, como é que fica. Então, qual é o perigo aqui? O perigo é que se o paciente ele já fez uma restauração, ele já teve uma cárie provavelmente. Então, já teve ali um elemento dentário com uma cárie, que já foi desgastado, já foi retirado ali, né, aquele processo carioso, aquela lama ali dentinária contaminada, com bactéria, tudo direitinho. Foi limpa, aquele dente ele foi limpo, né, tá limpinho, aí foi restaurado. Só que entenda que já se perdeu bastante estrutura dentária, né? A restauração ela vai preencher aquele espaço, mas ela não vai substituir a estrutura. Então, quando se tem uma cárie, né, uma cárie secundária, uma restauração infiltrada ali, uma cárie que fica, o que acontece? Você tem grandes chances ali, né, de acabar atingindo a polpa dentária e aí levando a um tratamento de canal ou então mesmo a perda do dente. Então, quanto mais vai restaurando, mais vai desgastando, né? Mais vai desgastando. Então, o ideal é realmente mudar ali os hábitos do paciente, fazer com que ele entenda, que ele compreenda que não é só ir lá e fazer o tratamento. Que a saúde bucal, ela vai depender dele, dos hábitos dele, tá bom? Coloquei para vocês também um exemplo de restauração de amálgama insatisfatória e com infiltração de cárie, tá bom? Então, tem uma restauração aqui, olha, de amálgama, que também é um restaurador direto, né? E aí, aqui a gente consegue enxergar bastante cárie, né? Já tem uma cavidade aqui. E a restauração, com certeza, está muito insatisfatória. Precisa ser removida aí, tá? É trocada. Coloquei também a conclusão da aplicação da nova resina composta, tá? Como que fica após ali uma restauração, né? Para vocês enxergarem, olha como fica bonitinho, tudo fechadinho. Então você olha ali, quem não tem, né, o olhar clínico nem vai identificar se tem restauração ou não. Então aqui, qual é a intenção, né, de fazer um tratamento restaurador? Você vai retirar a cárie, com certeza ali não vai diminuir a dor, vai preservar o elemento, vai devolver função. Esses materiais que a gente tem atualmente, eles são materiais ali que têm ali uma função bem maior, bem melhor, né, do que os anteriores. Então, eles aguentam a carga mastigatória e vão devolver também a estética. E aí fica muito, né, uma restauração que devolve ali a anatomia, vai devolver função. É realmente um trabalho muito bonito e que tem, talvez não seja tão valorizado, né, pelos pacientes, mas que devolve aí função, devolve estética, devolve autoestima, devolve ali a capacidade de mastigar, de fazer todo esse processo de mastigação, deglutição. Então, é muito importante e mantém aí
ajuda a manter a função do sistema estomatognático, da ATM. Coloquei aqui para vocês exemplos de cimentos dentários, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o cimento dentário. Eu coloquei aqui na imagem o cimento de zinco, né? Pó, cimento dentário, que é utilizado aí na odontologia também. E aí os cimentos dentários, eles são substâncias que entram ali em processo de presa, passando de um estado de viscoso para um estado sólido. Então ele é manipulado, geralmente ali fora, né, da boca, você mistura, faz a manipulação e leva ali para o dente do paciente. E quando você está manipulando, né, que termina de manipular, ele vai estar num estado viscoso. Quando ele é colocado no dente, depois que ele é colocado, que é todo preparado ali, ele vai ficar sólido, ele vai endurecer, tá bom? Depois que ele já estiver ali no dente. Durante esse procedimento é que ocorre a união das duas superfícies, né? Da superfície do cimento com a superfície dentária. De modo geral, os cimentos ele tem indicação para aplicações odontológicas, né? Na maioria das vezes a gente utiliza bastante, a gente tem bastante tipos de cimento atuando como função de bases, forramento, né? Então ele pode ser base, ele pode ser um cimento para forramento, ele pode ser um material de preenchimento ou adesivo para unir dispositivos ou peças. Então a gente utiliza ali, né, para colar peças protéticas às estruturas dentais, né, fazer com que encaixe ali. Então tem cimentos que são próprios para isso, para fazer essa união entre a peça que vem, né, para colar ali no dente. Os cimentos dentários, eles têm uma grande relação de nomes que se designa ali a utilização para a qual eles estão indicados, tá bom? Dentre eles, nós podemos relacioná-los como a seguir. Então, a gente tem os cimentos que são para cimentação, né, para realmente colar ali alguma coisa, né, cimentar alguma coisa. Nós temos os cimentos para proteção pulpar, que vai agir ali como medicamento, né, para facilitar a recuperação da polpa, né, e para proteger de fato, o nome já fala. Nós temos cimentos para procedimentos restauradores, que vão servir ali, né, como restaurador também. E nós temos os cimentos de fosfato de zinco. Nós temos cimento de policarboxilato de zinco, nós temos os cimentos de ionômero de vidro, CIV, que é muito utilizado na prática odontológica. Vocês vão utilizar bastante aí na prática profissional de vocês vão manipular, inclusive, né, o cimento de ionômero de vidro, que é um dos que a gente faz ali. Tanto ele pode servir, né, como forramento, dependendo da sua composição, ou até mesmo como restaurador. Nós temos aí cimento de ionômero reforçado por metais, nós temos os cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade, nós temos os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina, tá? Resinoso, que a gente chama, cimentos de ionômero de vidro com aluminato de cálcio, nós temos ali compômeros também, nós temos cimentos resinosos, e nós temos os cimentos de óxido de zinco e eugenol, o OSE. Temos também cimento de mineral trióxido agregado a MTA, tá? Que a gente utiliza aí principalmente em endo, né? O MTA, quando tem ali alguma perfuração. Nós temos aí os selantes de canal radicular, tá bom? Cimento para selar. Nós temos cimentos de fosfato de cálcio, nós temos cimentos compostos por materiais com liberação de flu, tá? A gente usa hoje, né, o cimento de ionômero de vidro, ele libera o flu. Nós temos componentes para solubilidade e desintegração de cimentos. Cada um desses compostos, pessoal, eles têm aí indicação para atuar como o próprio nome que é dado ao cimento. Então, de acordo com o nome dele, realmente é o que ele vai fazer, tá bom? E aí, vocês vão manipular, dentro da prática clínica de vocês, muitos desses cimentos, tá? Lógico que vai depender muito também do profissional que você está acompanhando. Se for um endodontista, você vai preparar muito cimento ali endodôntico, né? Para preenchimento de canal, vocês vão preparar muito curativo.
Quando se fala, né, no clínico geral, vocês podem fazer tanto essa parte da endo, quanto vai utilizar muito, ele vai manipular os cimentos de ionômero de vidro. A gente tem aí inúmeros cimentos que vocês podem estar manipulando na clínica odontológica. Na maioria das vezes é indicado, né, esses cimentos eles são indicados para atuar na área. Os cimentos dentários, eles são materiais que tomam presa na cavidade oral do paciente. Como eu falei, o que vai acontecer? Vocês vão manipular, né, esse cimento de acordo com a sua especificidade, né, com onde ele vai ser utilizado. Então, vai manipular ali. Quando você estiver manipulando, você vai manipular, ele vai estar ali viscoso, né? E ele só vai tomar presa lá no dente já, tá bom? Ele não pode tomar presa antes. Se ele tomar presa antes, o que é tomar presa? Ele endurecer. Se ele endurecer antes, ele não vai colar no dente. Então, ele não vai exercer a função que ele precisa, tá? Ele não vai aderir. Então, esse cimento, ele só vai tomar presa de fato lá na cavidade oral, na boca do paciente, ali no dente, tá bom? E que são geralmente utilizados, né? Eles são utilizados geralmente para unir, por exemplo, um dente a um trabalho protético. Esse trabalho a que nos referimos, né, esse trabalho protético que a gente se refere, é realizado em laboratório de prótese dentária. Geralmente ali são peças, né, que vão ser encaixadas ali ao dente, quando, por exemplo, tem uma fratura ou uma perda muito grande de estrutura dentária, e só a restauração direta, que a gente fala com resina, não vai aguentar a carga, que dependendo da perda de estrutura, se foi muita perda de estrutura dentária, não vai dar certo só fazer a resina direta, a resina composta. Então, aí a gente faz a moldagem, manda para o protético, então ele vai mandar a pecinha, né, em cerâmica ali, ou dependendo do material que é utilizado, e você vai encaixar essa peça ao dente com o uso ali, né, desses cimentos, tá bom? Então você vai colar a peça ao dente com o uso do cimento. Podendo ser uma prótese fixa, né, de um ou mais elementos, uma faceta ou cerâmica, como eu falei, uma inlay ou um lay, que são peças, né, depende ali. Então a inlay ela vai encaixar ali, ela é menorzinha, a onlay ela vai pegar ali uma boa parte da coroa do dente. E uma prótese sobre implante também. Então a gente pode utilizar esses cimentos para fazer essa adesão aí ao dente. Os cimentos dentários, eles se encontram classificados de acordo com a reação química principal da qual eles participam. Então, de acordo com a forma como eles reagem ali, a reação química, a composição deles, é que eles se classificam. Para sua utilização e emprego em pacientes, devem ser testados, levando ali em conta os termos de biocompatibilidade. Então, tudo que vai para o paciente, que vai para a boca do paciente, ou que vai ser usado no paciente, independente da odontologia, tudo isso tem que ser testado. Qualquer medicamento, qualquer coisa que vai ter contato com o ser humano, né, no caso aqui com os nossos pacientes, precisa ser testado antes de ir para contato com o paciente, antes de ir para a boca do paciente, vamos dizer assim. Por quê? Porque esse material, ele precisa, né, ser biocompatível. Professora, o que é isso? Biocompatível, gente, significa que ele vai devolver ali, né, as funções, que ele não vai fazer mal, que ele não vai irritar, que ele não vai machucar, tá? Que ele não vai trazer danos à saúde do paciente. Então, a gente chama aí de biocompatível, né? Que ele vai se aderir ali de uma forma boa, positiva. Segurança e efetividade antes do procedimento de cimentação definitiva. Para o conhecimento geral, os cimentos dentários, eles não causam danos ao paciente pelo seu efetivo uso, tá? Então, eles não fazem mal, esses cimentos, eles não fazem mal para o paciente, por possuírem propriedades físicas adequadas ao uso e produzirem também propriedades passivas ou ativas bioativas, tá? Condizentes com a função, como eu falei, e a que foram desenvolvidos. Os cimentos dentários, eles estão ali disponíveis no mercado odontológico como pó, a gente tem, né? Líquido ou em forma de duas pastas. Então, a gente pode ter aí o pó
com líquido para misturar, fazer a mistura, ou 2 pastas, que aí a gente tem a pasta base, de maneira que esses 2, né, componentes, ao serem misturados, vai misturar o pó ou líquido ou as 2 pastas, dão início aí a essa reação química, quando você vai fazer a manipulação, a mistura deles. Os líquidos, pessoal, geralmente eles são compostos por ácidos tidos ali como fornecedores de prótons. Os pós, eles são compostos básicos, tá bom? Tidos como alcalinos, geralmente eles são formados por vidros ou óxidos contendo aí partículas metálicas. E aí, vamos falar um pouquinho agora de um material restaurador direto, que é ali o amálgama dentário. Então, professora, o que é isso, amálgama dentário? A amálgama dentário, gente, é aquela restauração escurinha que era muito utilizado, né, antes. Acho que vocês podem até ter, alguém aí pode ter restauração de amálgama na boca, mas vocês vão ver que o amálgama ele entrou em desuso, né? Então, tem muitas teorias em relação ao amálgama, tem muitos estudos, já tentaram ali retirar, né, o uso, ainda não retirou, por isso que nós estamos falando, e nós precisamos falar para entender também. E ele ainda é disponível, está disponível aí, mas o que acontece? Como eu falei, ele está em desuso. E aí vocês vão entender o porquê, mas se a gente for colocar hoje, né, com a odontologia atual, o que é esperado da odontologia, o que os pacientes cobram, o que os pacientes querem, a gente fala muito em estética. Então, a odontologia ela está muito voltada para a área, né, da estética, padrão que está sendo utilizado em relação à beleza dos dentes. Então, o amálgama realmente ele não se encaixa nesse padrão de estética atual. Então, as pessoas elas querem dentes brancos, extremamente brancos, estão recorrendo, né, até a facetas, a lentes de contato, né, lentes dentárias aí, e tudo em relação a trazer ali uma cor, né, um branco para os dentes. É até um branco que nem se tem naturalmente, que nem com, por exemplo, um clareamento dental consegue ser alcançado. Então, não tem como a gente dizer, né, que o amálgama ele vai ser bem aceito pelo paciente, principalmente se a gente estiver falando de um consultório particular ou uma clínica particular. Então, o paciente ele não quer o amálgama, ele não quer o dente escuro, ele quer ali o dente branco, ele quer, né, tudo bonitinho, de acordo com os padrões atuais de beleza, com o que é esperado. Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre o amálgama. A configuração básica da amálgama é a sua composição por uma liga metálica contendo mercúrio. Tá? Então, é uma liga metálica que contém mercúrio. O mercúrio é um líquido em temperatura ambiente, com propriedades que podem dissolver diferentes metais. Tá bom? Ele pode dissolver diferentes metais. E, ao mesmo tempo, reagir positivamente com eles, para formarem ali ligas com características básicas para aquilo que se destinam, tá bom? Desse modo, o amálgama dentário ou odontológico, ele é uma liga formada pela reação química do mercúrio com outras ligas metálicas, tá bom? Então, a gente utiliza aí o mercúrio e outras ligas para formar o amálgama, podendo ser ali, essas ligas metálicas podem ser de prata, cobre, estanho, paládio ou zinco, né? E outros elementos que deem ali características melhores à manipulação e ao seu desempenho, conforme a indicação. Então, que vai ali trazer propriedades para restabelecer função, né, e se manter ali na cavidade. Há disponíveis no mercado cápsulas descartáveis contendo amálgama numa determinada quantidade de pó e liga ali de mercúrio, tá bom? O que acontece geralmente? Essas cápsulas, elas vêm e antes, o amálgama, a gente não tinha essas cápsulas.
ele era meio que manipulado ali pelo próprio profissional da odontologia, ou cirurgião dentista, ou TSB, técnico de saúde bucal, e era manipulado ali, ou ASB no caso, e era manipulado ali na hora pelo profissional para poder ser colocado no dente, né? Agora a gente tem essas cápsulas. Essas cápsulas, gente, ela vem, né, descartável, e aí tem uma maquininha que é própria para fazer ali a manipulação. É muito simples, então você coloca ali um tempinho e aí encaixa ela e ela vai fazer ali essa manipulação. E aí ela já fica pronta para ir para a cavidade, né, para ir para o elemento dentário. Então, quais são as propriedades do amálgama? Os amálgamas dentários, eles estão especificados pela ADA, que é a Associação Dental Americana, e entre as suas listas de propriedades não deverão ter alterações dimensionais. Então, o que acontece? Vocês viram que no decorrer da história do procedimento restaurador, né, das restaurações, a princípio, o grande problema dos materiais restauradores era a questão dessa contração, né, da alteração dimensional, ou da contração ou da expansão. Então, a gente tinha essa dificuldade, né, os cirurgiões dentistas, os profissionais da odontologia, eles tinham muita dificuldade com relação a esses materiais, porque esses materiais eles prometiam, só que infelizmente eles acabavam tendo essas alterações. Ou eles se expandiam, né, eles aumentavam, ali poderia ocasionar fraturas, entre outros problemas, ou ele contraía, que poderia, né, ocasionar ali cavidades indesejadas e não vai fazer ali, não vai devolver a função, né, que é o que a gente espera. E dentro da propriedade do amálgama, a gente já tem, né, do amálgama mais atual, ele vai ter aí essa questão de não ter alteração dimensional, ele não pode ter essa alteração. Tá bom? Tem que se manter da forma como foi colocado. Devendo manter a resistência, a compressão e a resistência ali à compressão e à deformação. Então, ele nem pode comprimir, nem pode se deformar, tá? Como medidas de qualidade desse produto. Então, esse amálgama, o amálgama, ele precisa ser resistente aí a essas medidas de qualidade, tá? Eles precisam ter essas medidas de qualidade e não pode nem comprimir, nem se deformar, nem expandir, tá bom? Entretanto, há algumas variáveis que podem ser toleradas desde que haja um mecanismo de controle para ser aplicado ali no uso desse produto. Então, pode ter ali, né, alguma variável que é tolerada, desde que tenha ali um mecanismo controlado quando vai ser aplicado, né, ou ali no uso do produto. A presença de mercúrio nos compostos de amálgama é uma grande questão. Além da questão da estética que eu comentei com vocês, que também influencia muito no desuso do amálgama, a gente tem a questão do mercúrio, né? E aí ela tem causado, né, esse uso, né, essa mistura que tem do mercúrio no composto de amálgama, ele tem causado muita preocupação no meio clínico. Então os profissionais eles começaram a se preocupar com relação a isso. A preocupação está relacionada aos efeitos colaterais que o mercúrio pode causar, entre os quais estão. Então o mercúrio ele pode causar alergia. As alergias são tidas como respostas, né, procedentes do corpo do paciente pelo uso do composto do mercúrio, que age ali como um antígeno anticorpo, tá? Então, alguns pacientes podem ter alergia ao mercúrio, e aí, consequentemente, ele vai poder, né, manifestar coceira, vermelhidão, espirros e dificuldades até de respiração, inchaço e outros sintomas. Então, é perigoso, sim. Nós temos também a questão, né? O mercúrio ele também pode ser tóxico, então tem a toxicidade. A toxicidade é a capacidade direta de um determinado material, no caso aqui o mercúrio, de causar danos aos tecidos biológicos, né? Então ele pode ser tóxico, que podem variar ali, desde alterações
nas funções bioquímicas, danos ali a órgãos, tá? Ele pode trazer danos aos órgãos, destruição também celular e até a morte ali em pacientes submetidos ao contato com mercúrio, tá bom? Então é realmente ali uma substância bem perigosa. Ainda se encontra em estudos e pesquisas se o mercúrio em amálgamas dentais, ele pode ser a causa de muitas doenças não explicadas ali em alguns pacientes, tá? Então tem ali um pensamento se realmente ali essas restaurações, esse contato com o mercúrio não pode ter ocasionado algum problema, né? Alguma doença não explicada. Nesse perfil de risco estão os pacientes, né? Das pessoas que podem ser afetadas pelo mercúrio ali da amálgama, são os pacientes, os profissionais da odontologia, né? No caso os dentistas, os auxiliares e os técnicos, que se encontram em observação. Vamos falar um pouquinho sobre os materiais restauradores acessórios, tá? Dentro do campo catalogado de materiais utilizados como restauradores, nós podemos citar aqueles não utilizados como materiais restauradores diretos, né? Eu expliquei para vocês os restauradores diretos, que são aqueles que vão direto ali na boca do paciente, tá? Que vai ser manipulado ali, né? Para fechar ali a cavidade, tudo direitinho. Mas existem os que não são, tá? Materiais restauradores diretos, mas aqueles que auxiliarão na produção, por exemplo, de uma restauração direta. Assim, nós podemos denominá-los acessórios. Eles não vão estar ali, né, direto na boca, mas eles vão auxiliar numa restauração direta. Trata-se de materiais a que poucos têm acesso, isto é, que trabalham diretamente com eles. Pertencem a esse meio os materiais de moldagens, né, como gesso, ceras odontológicas, revestimentos para fundição e procedimentos de fundição, e os materiais e processos para corte, desgaste, acabamento e polimento. Os materiais restauradores, tidos como acessórios, eles são todos aqueles que fazem parte direta ou indiretamente do trato com os trabalhos de restauração de dentição dos pacientes, tá bom? Esses materiais, eles podem ser divididos em 3 categorias a saber. Então, a gente tem aí os materiais que de modo direto têm contato com o paciente. Nós temos os que de modo indireto não fazem contato com o paciente. E os que agem direta e indiretamente em contato com o paciente. Os que agem direta e indiretamente, no caso, aqui está repetido. Então, os que agem direta e indiretamente em contato com o paciente. Os materiais de contato direto com o paciente, eles acham-se classificados em materiais de contato direto com pacientes, aqueles que interagem diretamente ali com eles, mesmo que por apenas alguns minutos, tá? Encontram-se nesses grupos os materiais de moldagem, então eles são contato ali direto, materiais de contato direto com o paciente. Materiais de contato indireto com o paciente acham-se classificados em materiais indiretos, né, o que tem contato com os pacientes, mas que não interagem ali, com eles, tá bom? Encontra-se nesse grupo os materiais utilizados em fundições, revestimentos. Materiais de contato direto e indireto com o paciente acham-se classificados em materiais indiretos e, ao mesmo tempo, diretos, todos aqueles que interagem com pacientes. São ali, no caso, as ceras odontológicas, os materiais de uso em cortes, desgaste, acabamento e polimento. E aí, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os materiais de moldagem, tá, pessoal? Tópico 3, materiais de moldagens, do tema da aula de conceitos básicos de procedimentos restauradores. Então, vocês também vão, né, fazer manipulação de materiais de moldagem. Aqui a gente tem como exemplo a manipulação de um material. Acredito que aqui seja o alginato, né, que é um tipo de material de moldagem também. Então, com a finalidade de dar procedimento aos trabalhos planejados para as restaurações de maior porte, né, quando a gente tem ali uma restauração maior, a gente tem ali a gente faz esse planejamento, tá bom? E justamente
através ali de moldagem. Isto é, que não pode ser realizada num só momento, quando a restauração não pode ser feita ali imediatamente de uma vez só, né? Ali na hora. Ou durante algumas sessões, o profissional da odontologia ele deve proceder com a moldagem da área da qual vai ser confeccionada ali uma prótese, por exemplo. Essa moldagem ela deve ser feita com os materiais que destinam a obter cópia fiel da área a ser trabalhada. Então, a gente vai manipular o material, vai levar para a boca do paciente, vai moldar e ela precisa ser perfeita aquela moldagem. Por quê? Porque é a partir dali que a gente vai estudar, a gente vai ter ali uma réplica, né, se necessário, para encaixar no elemento dentário. Então, é muito importante que seja uma réplica fiel. Os trabalhos podem ser do tipo inlay, onlay ou até mesmo uma prótese fixa de um ou mais elementos, bom? Enfim, todos se traduzem em restauração de parte ou de toda a região dentária. Então, ou você vai restaurar uma parte ou toda a região dentária e aí você faz a moldagem. Os materiais de moldagem, eles são classificados a gente tem a classificação através do mecanismo de presa dele. Então, os materiais utilizados na moldagem, eles possuem 2 mecanismos de presa. Ou reversível, tá? Que ele pode mudar, ou irreversível, que já não muda mais. Colocou ali, não muda o mecanismo de presa. Nós temos também propriedades mecânicas. A propriedade mecânica ideal para o material de moldagem é ele ser elástico após a presa final, tá? Então, ele ser elástico depois que ele endurecer. Então, ele precisa... Então, é uma propriedade mecânica ideal. Isso quer dizer que quando da retirada da boca do paciente, o material sendo elástico, ele sendo flexível, imagina, moldou. Se ele for duro, quando você for remover, pode acabar, né, estragando aquela moldagem. Então, ele precisa ser flexível, ele precisa ser elástico. Por quê? Para ele não sofrer deformações que aí ele vai ser, né, vai tirar ali e aí quando sair da boca ele vai retornar ao estado inicial uma vez acessada ali, né, a tensão. Depois que ele se mexeu para tirar, ele volta para o estado inicial dele. Então, é uma das propriedades ele ser flexível, né, ele ser resiliente ali. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os gessos, né, que é um material bem utilizado também na odontologia, para a gente vasa ali depois que tem a moldagem, a gente vai fazer a réplica. O gesso é um produto de gipsita, fornecido ali como pó fino do hemidrato, o qual se obtém pelo aquecimento, né, de partículas moídas da gipsita. Os modelos de gesso, pessoal, que é o que a gente tem ali, a réplicazinha, né, da boca do paciente, são utilizados para estudos. A gente consegue estudar oclusão, né, pontos de referência, fazer ali todo um planejamento para a questão da mordida do paciente, dos dentes, do tamanho, da prótese. Então, são planejamentos ali de trabalhos restauradores e próteses fixas, produção de próteses totais também, próteses sobre implantes dentários, entre outros inúmeros trabalhos ali. Então, esses modelos de gesso, eles realmente são bem importantes aí na odontologia, tá? A gente utiliza muito. Então, para vocês, né, recapitulando um pouquinho do assunto que a gente estudou hoje, nós temos aí os materiais, né, restauradores diretos, nós temos os materiais de moldagem. Então, a gente tem inúmeros materiais restauradores, nós temos inúmeros materiais que de alguma forma auxiliam, né, nessa restauração direta ou indireta, né, indireta ali através de trabalhos protéticos e que são fundamentais aí na odontologia. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma evolução muito grande da odontologia, sempre voltada para a questão realmente da recuperação, da manutenção dos dentes, da manutenção da saúde bucal e da preservação, né? Que antes o profissional da odontologia ele era muito como é que eu posso falar? Geralmente as pessoas relacionavam o profissional da odontologia à extração.
Então, só servia para extrair dentes, né, para tirar o dente. E hoje, você vê aí que a odontologia ela não se resume a isso, a gente tem inúmeros trabalhos, a gente tem ali uma função muito grande, muito importante, né, os profissionais da odontologia, porque nós tratamos de saúde, nós não tratamos só de saúde da boca, como eu falei para vocês, a gente tem o envolvimento do sistema estomatognático que vai afetar a fala, vai afetar a alimentação, nutrição, vai afetar a questão estética também, muscular. Então, a gente tem um trabalho muito importante, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos conscientizar e continuar trabalhando com promoção, com prevenção, sempre nessa luta para orientar o paciente, para fazer com que o paciente entenda a importância da odontologia, tudo bem? Então, pessoal, a nossa aula hoje vai ficando por aqui, tá? Um beijão para vocês e tchau, tchau!